Pessoal, ok? Tem uma tabelinha, a tabela, né? A tabela aqui de atividades ocupacionais diárias. É uma tabela de ocupações, tempos ocupacionais diários. Coloquei ali na temática central, motricidade diarista, diária, motricidade diária, movimento diário. E aqui, ou seja, aqui tem o que? Entra em questão. Tem os de 1 até 10 as questões, e as numerações em cada questão tem as pontuações, ok? De 1 a 10. E as pontuações estão do lado, que traz campos equivalentes. Aí depois você coloca uma somatória. Por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 11, 1 a 11. Aí eu coloco lá o de 1 a 11. Aí você vai e olha quantos pontos tem de 6, o número 1, quantos pontos tem? Aí de 1, aí de 6 a 11. Vamos lá, aqui, ó. Aí você vai ver o número aqui, ok? Então, para cada questão respondida, marque os pontos indicados à direita. A soma dos pontos é um indicativo que você é. A faixa ideal para a saúde da maioria das pessoas moderadamente ativa, de 12 a 20 pontos, ok? Aí você pode fazer vários cronogramas aqui. Você pode fechar, colocar esse tempo de pontuações em cada questão. Questão vale 2 pontos, questão vale 3 pontos, questão vale 4 pontos. Fecha a questão, coloca só um ponto de interrogativo e faz assim, ó. Eu geralmente, qual é o seu meio de trabalho que coloca a sua caminhada entre 200 metros, quantos dias diários, coloca perguntas, como uma ficha de anamnese. Aqui são questionários sociocinéticos. É lógico que tem o Fonseca, tem alguns formulários muito bons, exemplares de sugestões. Também tem o Coleman, né? O Colégio, né? de Esporte de Medicina. E na década de 68, 60 ali, como eu falei sobre 1965, nos coloca questões importantes. São questões que você vai se criando e vai se adaptando aos meios que estão associados e inseridos, trazendo realidade. Ok? Vamos lá. Na maior parte do dia realiza atividades físicas moderadas como caminhar rápido, executar tarefas manuais. Ao número 4 você vai dar uma olhadinha. Aí você vai dar uma olhadinha. Aí é tipo uma resposta, você vai só confirmar. E tem as pontuações, por exemplo, faço isso regularmente, então ponto isso. Aí vem aqui as pontuações, 12 a 20 pontos, 21 pontos, muito ativo, moderadamente ativo, pouco ativo. É tipo você analisar ali os protocolos do Coleman, que ele fala ali sobre o índice de pressão arterial. Moderada, ótima, 12/8, 120 e 80. A lá, vai lá, 130 e 70. Ótima, como é que é? Ótima alta. Tem algumas classificações que coloca lá. Por exemplo, 12/8, ótima. Ali coloca lá 13/8, ótima alta. Aí são discussões que já tive, mas eu parei. Já ficou tipo assim, já ficou solidificado aqueles protocolos ali. Lógico que há mudanças em protocolos ligados aos campos de isquemia. Eu falei com uma senhora uma vez, ela não teve a covalência de entender que eu falei que a isquemia todos nós temos, depende do humor, um surto que acontece, ou pode aumentar a hipertensão, o humor e as teorias entre o sim e o não, ok? Em questões, mas eu não cheguei a largar as questões. Colocou questões importantes. A isquemia e as questões de clima, típico, local, extremidades e os campos do ambiente, ou seja, o meio realista que estamos, o potencial campo hereditário, o campo proximal, as relações que acontecem diariamente, o estresse, as pontes, os cruzamentos ligados ao sarcômero, vamos falar, entre esse estresse, entre
negativo com positivo, como é que eu vou relacionar com a pessoa que muitas vezes tem impactos, são impactantes, tem que, ou seja, administrar, porque é um professor, é uma professora, ou seja, é um logístico, uma logística, um campo geológico, tem que haver maneiras para saber administrar. Quem é eu dizer isso? Estou colocando só sugestões aqui, fechando parênteses, vamos ler aqui. Então, saúde no contexto escolar, ok? Objetivos de aprendizado. E aprendizado visando objetivos. A partir dessa unidade, vamos lá, aprendizado visando objetivos. Se eu faço um programa, eu vou ter um aprendizado para avisar que objetivos. E quando eu coloco objetivos no aprendizado, ou seja, parece que essas alternâncias entre objetivos na aprendizado, objetivos de aprendizado, objetivos de aprendizado, os objetivos de aprendizado é o quê? É buscar alcançar. E o aprendizado nos objetivos, os aprendizados que eu tive nos objetivos, que vai aqui trazer para mim traços corporais que vai lembrar. Eu lembro desse professor, eu lembro dessa professora. É ele mesmo? O que sucederia dele? O que sucederia dela? A sala de aula é um campo dinâmico de motivação, de automotriz. Por isso que eu coloquei revista automotriz, autoavaliação. É lógico que automotriz, porque nos traz o quê? Esses marcos históricos ligados também ao campo automobilístico, a Fórmula 1, e desde do primeiro carro, né, que foi em 1820 ou 1720, 1800, ali por aí, nesses campos pioneiros, que Marcos, né, e depois tem um outro, também a movida a vapor, e tem um Lamborghini. O Lamborghini é um dos elementares. Você vê aquele filme que eu já passei em épocas passadas para os alunos, Lamborghini, eu conversei com eles, mas aí eles tinham 2, 3, 4 anos de idade, 5, 6 anos, aquele filme de corrida que o carro começa a falar, que ele era menosprezado, ninguém via ele, rejeitado, mas ele colocou o quê? Objetivos, desafios. Não é se o meu Fusca falasse, não. Se o meu Fusca falasse, meu pai quase me bateu uma vez. Ele nunca me bateu. Uma vez que eu joguei uma pedra no Fusca dele, na Brasília, me estranhou. Que aí vocês entendem a bagagem cultural, as questões automotriz, a cultura. Okay? Aquele Fusca lá, um dos primeiros carros que eu comecei a aprender a dirigir foi o Fusca. Depois foi piorando. Depois bicicleta, aí depois triciclo. Triciclo é o Fonseca que diz, né? O triciclo, começa o triciclo, ele coloca umas etapas em ciclos de triciclo, ou seja, aí depois você vai aprendendo com a bicicleta, vai a menor, uma grande, vai aumentando esses edifícios de crescimento e desenvolvimento. Tem alguns que possam até desenvolver no aprendizado motor. Eu não usurpei, mas aproveitei as pesquisas para catalogar o aprendizado motor a mim mesmo. Por isso que eu coloco revista automotriz. Automatizar o movimento, autoavaliar e automatizar a consciência ligado ao objetivo e o aprendizado ligado ao objetivo. Vou aprender porque tem que ter objetivos que possa destacar na frente, no campo futuro, e no presente inserido, que vai inserir e vai haver descobertas e mudanças comportamentais, mudanças que possam trazer os meios genéricos. Vamos lá então. Conhecer a história da saúde pública, conhecer os programas de atenção à saúde pública, saúde no contexto escolar, compreender o repertório motor, acervo motor e definição de vacina, como ela está relacionada à escola, entender sobre o programa de imunização, conhecer o calendário de vacinação, entenda que a maneira de drogas estão inseridas no ambiente escolar, conhecer o calendário de vacinação, você vai entender o que é periodização. Lógico que nos traz campos análogos. Ali tem uma marca, tem a data, tem o calendário, tem um período que faz. Ali é o ciclo, seriação. Se a pessoa não entender, quando vocês estiveram
eu não mexo em questões de academia, falando de coisa escolar, ou pauta também, você pede para trazer o calendário do filho para explicar sobre os períodos